Antes de existir o mal, existia a perfeição. Uma perfeição absoluta, encarnada em um único ser. E se eu te dissesse que o maior arquiteto da rebelião foi, um dia, a obra-prima mais sublime de Deus? Esta é a história não do diabo, mas do anjo que ele era. Se você se fascina por mistérios que desafiam a fundação da existência, inscreva-se agora, pois esta jornada irá redefinir o que você sabe. Nos anais celestiais, seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Ele não era um anjo qualquer, era o ápice da criação angélica, descrito por Ezequiel como o querubim ungido da guarda, uma posição de honra e proximidade inigualáveis, posicionado ao lado do trono do Altíssimo. Sua aparência era de um esplendor inimaginável. O texto sagrado detalha sua cobertura: sárdio, topázio, diamante, turquesa, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Não eram meros adornos, mas parte de sua essência, forjados no dia de sua criação. A estrutura de seu ser era musical, com a obra de teus tambores e pífaros, preparada nele. Ele era a sinfonia personificada do céu, uma harmonia viva liderando o louvor universal. Sua beleza não era apenas estética, era uma declaração de status, um selo de perfeição que o distinguia de toda a criação. Sua magnificência, contudo, transcendia o físico. Ele foi criado, perfeito em teus caminhos. Sua sabedoria era vasta, sua compreensão das leis cósmicas, incomparável. Sendo o ser mais inteligente depois de Deus, possuía um intelecto que decifrava os mistérios do universo. Ele não era um autômato programado para adorar. Tinha livre-arbítrio, e sua escolha, por eras, foi a harmonia. Ele era o modelo, o padrão pelo qual a excelência era medida no reino celestial, a prova de que a perfeição era alcançável. Sua posição de poder era imensa, governando sobre legiões de anjos. Sua palavra, uma extensão da ordem divina. Ele caminhava no Éden, o jardim de Deus, como seu guardião principal. Isaías e Ezequiel o colocam no Monte Santo de Deus, andando entre as pedras de fogo, um lugar de acesso exclusivo que simbolizava sua intimidade com o Criador. Ele não apenas servia no céu, ele era parte intrínseca de sua majestade, um pilar na arquitetura divina. Nenhuma outra criatura alcançaria tal proeminência ou desfrutaria de tamanha confiança. Então, recapitulemos: beleza inigualável, sabedoria suprema, poder absoluto e uma posição de honra ao lado do Criador. Uma criação sem defeitos, um ser de luz pura, em comunhão direta com a fonte de toda a bondade. E é aqui que o maior enigma da existência se apresenta. Se ele foi criado perfeito, em um ambiente perfeito, por um Criador perfeito, de onde veio a primeira semente da corrupção? Como uma sombra pôde nascer no coração daquele que era o próprio portador da luz? A resposta para essa pergunta aterrorizante não está em uma força externa, mas em um veneno que brotou de dentro. A iniquidade encontrada em Lúcifer, a primeira mancha na tela imaculada da criação, foi o orgulho. Não um orgulho comum, mas uma soberba cósmica, nascida da autoadmiração. Contemplando sua própria perfeição, sua sabedoria e seu poder, ele cometeu o erro fundamental. Começou a acreditar que a glória que refletia era, na verdade, sua própria criação. A luz que passava por ele começou a ser reivindicada como sua. Foi um sutil desvio de perspectiva, uma falha lógica no ser mais lógico do universo, que deu origem ao primeiro pecado. A liberdade de escolha, o maior presente de Deus, tornou-se a ferramenta para a maior traição da existência, provando que até mesmo na perfeição, a semente da corrupção pode germinar
se o foco se desviar do Criador para a criatura. Essa corrupção interna não permaneceu silenciosa. Ela se manifestou em uma das passagens mais arrepiantes das Escrituras, no livro de Isaías, capítulo 14. Ali, encontramos o que pode ser descrito como a declaração de independência do inferno, o manifesto da rebelião. São 5 declarações de vontade, 5 punhais verbais apontados diretamente para o coração da soberania divina. Eu subirei ao céu, ele declarou, rejeitando seu lugar designado. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, proclamando sua intenção de reinar sobre seus pares. No monte da congregação me assentarei, nos confins do norte, um ato simbólico de tomar o lugar de governo cósmico. Cada frase era uma escalada, um degrau a mais na sua ambição desenfreada, uma declaração de guerra formal e calculada contra a ordem estabelecida. A 4ª e a 5ª declarações revelam a profundidade de sua loucura. Subirei acima das mais altas nuvens, uma metáfora para transcender toda a criação e se colocar em um plano de existência superior. E então, o golpe final, a blasfêmia suprema, e serei semelhante ao Altíssimo. Este não era mais um desejo de promoção, era a busca pela substituição. Lúcifer não queria mais servir a Deus, ele queria ser Deus. Ele via o trono do universo não como algo a ser reverenciado, mas como um prêmio a ser conquistado. O orgulho havia cegado sua sabedoria, transformando o guardião da glória divina no seu maior competidor. Ele se convenceu de que o poder de Deus era uma posição a ser usurpada, e não um atributo inerente e intransferível do Criador. Mas uma rebelião de um homem só, ou melhor, de um anjo só, não seria suficiente para abalar os alicerces do céu. Lúcifer, o mestre da persuasão, o ser mais carismático depois de Deus, sabia disso. Ele transformou sua insatisfação pessoal em um movimento político. Usando sua posição de confiança e sua sabedoria inigualável, ele começou a semear a dúvida entre as hostes angélicas. Ele sussurrou sobre uma suposta tirania divina, sobre um potencial não realizado, sobre uma liberdade que eles nem sabiam que lhes faltava. Ele pintou um quadro onde eles eram meros servos, quando poderiam ser deuses. Sua retórica era tão poderosa, suas mentiras tão envoltas em meias verdades, que ele conseguiu o impensável. Convenceu 1/3 dos anjos, um número incontável de seres celestiais, a se juntarem à sua causa perdida. O palco estava montado. O que começou como um pensamento secreto de orgulho no coração do querubim ungido, havia se tornado uma conspiração de proporções cósmicas. As linhas foram traçadas no tecido da realidade. De um lado, a soberania imutável de Deus, apoiada por 2/3 da lealdade celestial. Do outro, a ambição ardente de Lúcifer, agora fortalecida por um exército de anjos caídos, prontos para lutar por seu novo mestre. A harmonia do céu foi quebrada para sempre pelo som de um desafio. A primeira e mais terrível guerra da história estava prestes a começar. Não por território ou recursos, mas pelo próprio trono do universo. A questão que pairava sobre a eternidade era: como essa guerra seria travada e qual seria o custo da vitória? A declaração de guerra de Lúcifer não ecoou em silêncio. O cosmos se conteve, pois o desafio à soberania divina exigia uma resposta. O livro do Apocalipse, em seu capítulo 12, nos dá um vislumbre dessa confrontação monumental. E houve batalha no céu. Mas devemos ter cuidado para não imaginar este conflito com lentes humanas, com o choque de aço ou explosões de energia. Esta foi uma guerra de uma natureza muito mais profunda e fundamental.
Não foi uma batalha por território, mas por verdade. O campo de batalha não era um plano físico, mas o próprio tecido da lealdade e da adoração. De um lado, a autoridade imutável do Criador. Do outro, a ambição sedutora de uma criatura que desejava ser igual a ele. Cada anjo foi forçado a fazer uma escolha, não com base na força, mas na convicção. Neste conflito cósmico, dois campeões se ergueram. Liderando as legiões celestiais leais estava Miguel, o arcanjo. Seu próprio nome era um grito de guerra, uma pergunta retórica que aniquilava a premissa da rebelião. Quem é como Deus? Miguel não lutou por glória pessoal, mas como o defensor da honra divina, o guardião da ordem celestial. Contra ele estava Lúcifer, o querubim ungido. Agora, o arquiteto da dissidência. Ele, que outrora refletia a glória de Deus, agora a cobiçava. Usando sua vasta inteligência e poder de persuasão, ele apresentou sua causa como uma luta por liberdade e autodeterminação. Uma narrativa sedutora que já havia envenenado a mente de 1/3 dos exércitos celestiais. O confronto entre Miguel e Lúcifer foi, portanto, o confronto entre a lealdade e a traição, entre a verdade e a mentira mais brilhante já contada. As armas nesta guerra não eram forjadas em fogo, mas em palavras, princípios e na própria natureza da realidade. A força de Miguel residia na verdade inabalável do caráter de Deus, um caráter de amor, justiça e ordem. A força de Lúcifer estava em sua capacidade de torcer a verdade, de plantar sementes de dúvida e de apelar para o orgulho latente em outros seres. A batalha foi travada nas mentes e corações do exército angelical. Cada argumento, cada acusação, cada promessa era uma ofensiva. A complexidade dessa batalha é fascinante. Se você acredita que guerras de ideias são mais poderosas que guerras físicas, deixe seu like e comente qual aspecto dessa história mais te intriga. A vitória de Miguel não foi, em última análise, um ato de poder superior, mas a inevitável prevalência da verdade sobre a falsidade, da realidade sobre a ilusão. O veredito foi absoluto e final. O texto de Apocalipse é claro. O grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eles não prevaleceram. Mais do que isso, as Escrituras dizem que o seu lugar não se achou mais nos céus. Esta não foi uma simples derrota militar. Foi uma expulsão, um banimento irrevogável. Naquele momento, o nome Lúcifer, o portador da luz, morreu para sempre. Da poeira de sua derrota, uma nova identidade foi forjada, um título que definiria sua existência futura. Satanás, uma palavra hebraica que significa o adversário. Ele não era mais um servo da luz, mas a personificação da oposição a ela. Ele se tornou o acusador, cujo único propósito seria desafiar, corromper e destruir a criação de Deus. A expulsão foi um ato de purificação celestial, mas também o início de uma nova e terrível fase no drama cósmico. Imagine a cena: 1/3 das estrelas do céu, uma legião de seres poderosos e inteligentes, sendo arrancados de sua morada e arremessados para baixo. O céu estava seguro, a rebelião contida em seu epicentro, mas o mal não foi aniquilado, apenas foi realocado. A energia, a inteligência e a malícia de Satanás e seus seguidores foram despejadas do reino espiritual para um novo domínio. A guerra no céu havia terminado, mas a guerra pela criação estava apenas começando. Expulso do paraíso, para onde exatamente ele foi? E qual se tornou seu novo e desesperado campo de batalha? Expulso do céu, o grande acusador não foi aniquilado. Sua queda
não foi o fim da guerra, mas o início de um novo capítulo, travado em um campo de batalha inesperado: a Terra. Aquele que um dia foi o portador da luz, agora reivindicava um novo título, um domínio sombrio concedido não por conquista, mas pela própria humanidade que ele viria a enganar. Textos antigos se referem a ele com uma clareza assustadora: o príncipe deste mundo. Essa não é uma metáfora poética, mas uma descrição de sua jurisdição. Ao ser lançado para baixo, ele estabeleceu seu quartel-general entre nós, transformando o jardim da criação no epicentro de sua rebelião contínua. Sua autoridade não é absoluta, mas é real, uma sombra que se estende sobre as nações, as culturas e os sistemas que governam a vida humana. Ele perdeu o acesso direto ao trono celestial, mas encontrou uma maneira de continuar sua guerra por procuração, usando a humanidade como seu peão e seu prêmio. A estratégia, portanto, precisou evoluir. A rebelião aberta e a força bruta que falharam no céu deram lugar a uma tática infinitamente mais sutil e perigosa: a guerra de percepção. O objetivo não é mais tomar o poder pela força, mas corromper a verdade pela raiz. Ele se tornou o mestre do engano, o Deus desta era, que, como descreve o apóstolo Paulo, se especializou em cegar o entendimento dos incrédulos. Sua principal arma não é a espada, mas a sugestão. Não é o confronto direto, mas a dúvida sussurrada. Ele opera nas entrelinhas da cultura, da filosofia e do pensamento humano, tecendo narrativas que distorcem a realidade, que fazem o mal parecer bem e o bem parecer uma restrição tola. O campo de batalha se moveu do cosmos para a consciência, e sua vitória não é medida em territórios conquistados, mas em mentes cativas e corações endurecidos. Mas por que a humanidade? Por que esse foco tão intenso em uma criação que parece tão frágil em comparação aos poderes celestiais? A resposta reside na nossa própria natureza. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada ser humano é um reflexo, ainda que imperfeito, do Criador. Para Satanás, atacar a humanidade é a forma mais profunda de insultar a Deus. É desfigurar sua obra-prima. É provar que a criação mais amada do Eterno é, em sua essência, corruptível e falha. Ele nos vê não como indivíduos, mas como um meio para um fim. Ao nos levar ao engano, à destruição mútua e à negação do nosso propósito, ele acredita que está expondo uma fraqueza em Deus. Cada vida arruinada, cada esperança perdida, cada ato de crueldade é para ele um argumento em sua acusação cósmica de que o governo de Deus é injusto e sua criação um fracasso. Essa guerra antiga não é uma relíquia do passado. Suas táticas ecoam ruidosamente no século XXI. A estratégia de cegar o entendimento se manifesta na confusão moral que permeia nossa sociedade, no relativismo que declara que não existe verdade absoluta, e na polarização que nos divide em tribos hostis. A semente da dúvida é plantada através de ideologias que prometem utopias, mas entregam desespero, e no cinismo que nos diz que a fé, a esperança e o amor são apenas ilusões ingênuas. O adversário não precisa aparecer com chifres e um tridente. Ele simplesmente amplifica as vozes da discórdia, do egoísmo e do orgulho que já existem dentro de nós. Ele capitaliza sobre nossas feridas, nossos medos e nossos desejos, nos convencendo de que somos os mestres de nosso próprio destino, repetindo a mesma mentira que um dia o levou à sua própria queda. Compreender essa estratégia milenar é o primeiro passo para não se tornar uma vítima dela. A guerra espiritual é real e ela é travada todos os dias no palco do coração humano.
Não se trata de ver demônios em cada sombra, mas de reconhecer os padrões de engano e destruição que foram postos em movimento há eras. A vigilância, o discernimento e a busca pela verdade são nossas defesas mais cruciais. A história da queda de Lúcifer não é apenas um conto sobre anjos e céus distantes. É um manual sobre as táticas do inimigo e um alerta sobre a fragilidade e a importância da nossa própria escolha. A batalha pela sua mente é mais intensa do que você imagina, e as apostas são eternas. Se você quer entender as defesas espirituais que podemos usar contra essas táticas milenares, inscreva-se no canal, pois em nosso próximo episódio vamos revelar as armaduras da luz.